boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que comemorou 3 títulos em 10 dias. Eu sou o Júlio Black, ela é a Graciele Nocelli e estamos de volta depois de passar o carnaval aí empurrando carros alegóricos para comentar os lançamentos do cinema em Juiz de Fora nesta quinta-feira, esse ressacão de carnaval. Mas temos aí novidades no cinema. Mas antes, Graci, tudo bem? Passou bem o carnaval? Tudo jóia, Júlio. Olá aí pra galera que tá acompanhando. Pulei bastante carnaval e agora é hora de dar uma descansadinha, né? O cinema é uma boa pedida. Exatamente. E temos 3 lançamentos esta semana. Quais são eles? A principal estreia fica por conta de O Homem Invisível, que é um suspense, meio terror, meio ficção científica, né, Júlio? Isso. Temos também o drama Meu Nome é Sarah e o terror A História da Sua Morte. Não, A Hora da Sua Morte. A Hora da Sua Morte? A Hora da Sua Morte. Então tá, é isso daí. Assim vai chegar a sua hora. Eu preferia contar a história do que saber que era minha hora. Então é A Hora da Sua Morte, terror. Gente, ressaca de carnaval também, Júlio. Como eu falei, é o ressacão de carnaval, é o ressacão da Graci. E estamos aí então, né, com esses 3 filmes. Graci, como você falou, o principal lançamento, O Homem Invisível. O Homem Invisível, né? Certo. Só lembrando, é baseado num livro que foi lançado no final do século XIX. O autor é o H.G. Wells, que é conhecido por outras histórias como A Guerra dos Mundos. É um filme que um livro que já foi adaptado para o cinema várias vezes, a primeira em 1933. Talvez a mais conhecida seja O Homem Sem Sombra, do ano 2000, que era estrelada pelo grande Kevin Bacon, o incansável Kevin Bacon. E agora a gente tem aí O Homem Invisível, que é uma nova versão. A princípio faria parte daquele universo de monstros da Universal, que ia juntar Frankenstein, Jekyll and Hyde. Só que o primeiro filme que foi lançado em 2016, Graça, A Múmia, aquele com o Tom Cruise, foi tão ruim de bilheteria, foi tão achincalhado, que a Universal desistiu da história, resolveu fazer todos os filmes isolados. E aí temos então O Homem Invisível. Com algumas adaptações, né, Júlio? Boas adaptações, né? O que você pode adiantar da história? Ah, Júlio, eu ia deixar essa parte pra você. Não, então deixa pra mim. Mas eu achei interessante porque a história, como você já disse, foi contada outras vezes, mas agora vem para uma realidade assim mais atual, né? História de um relacionamento abusivo. Mas conta lá, Júlia. Então, vamos lá. Eu acho que a parte mais legal é essa, Graça. Né? Essa adaptação, assim, porque o que é que acontece? A gente sabe que essa questão de relacionamento tóxico, abusivo, violento, em que a mulher fica numa situação muito difícil, em que geralmente às vezes as pessoas não acreditam quando ela fala que fulano é assim, assado, quando ela é até mesmo não só agredida verbalmente, mas fisicamente, que as pessoas meio que preferem passar pano ou fazer de conta que não acontece nada, fazer de conta que não viu nada. É basicamente como se fosse uma coisa invisível. E aí, né, nessa nova versão, eles pegam exatamente isso. E se o agressor fosse realmente invisível? Porque a protagonista, que é interpretada pela Elizabeth Moss, do Handmaid's Tale, que também era do Mad Men, ela tá nesse relacionamento abusivo, é um cara que controla totalmente a vida dela, aonde ela vai, como ela se veste, como ela deve se portar. Ela tá nessa relação completamente sufocante, que ela tá basicamente quase que literalmente presa em casa por conta dele. Tanto que ela tem que cortar um dobrado para fugir da mansão onde eles vivem e aí conseguir a liberdade dela. Tempos depois, esse marido, namorado, ele acaba morrendo, assim, descobre que ele morreu, se suicidou, sei lá, e que deixou parte da herança para ela, assim, do tipo, ela poderia a princípio viver a vida dela como ela queria, só que ela acha que tem alguma coisa muito errada nisso daí, no que ela tá certa, porque o trailer infelizmente acaba entregando isso assim, escancarando. Como o cara é cientista, de repente começam a acontecer coisas estranhas
ao redor dela, principalmente na casa, uma mão que aparece na porta lá do blindex do banheiro, coisas que começam a mexer, fotos que surgem do nada, e ela pira e fala, cara, ele conseguiu descobrir a fórmula da invisibilidade que ele estava pesquisando, então ele forjou a morte dele para me perseguir, porque ele falou que ela jamais fugiria dele. Então, assim, o cara é pirado a esse ponto. Só que daí é isso, como o cara tá invisível, ninguém vai acreditar nela. Vão falar, você tá doida, você tá paranoica, estresse pós-traumático, essas coisas todas, você tá pirando, esquizofrênica, não tem nada. Aí até aquela coisa meio, né, do machismo, mulher histérica, mulher neurótica, só que como o trailer já entregou, obviamente o cara fez isso e tá lá atrás dela. Então tem essa pegada diferente, porque no livro era um cientista que se tornava invisível, que não conseguia retornar a isso, ele acaba pirando a cabeça, só que daí não, aí o cara já é psicopata mesmo, tá atrás da mulher. Então, fez uma jogada interessante, né? De trazer esse assunto à tona, né, Júlia? Eu achei bem bacana porque fez esse paralelo, como você falou. Muitas vezes o cara ali não é invisível, é real, e a palavra da mulher nunca é ouvida. Então eu achei bem bacana que essa nova versão traz essa visão aí. É verdade, até porque a gente sabe, né, que remake, reboot, Hollywood tá cheio disso, e muitas vezes é só repetição da história, ou então você fazer uma história diferente que na verdade é a mesma, só que com algumas mudanças leves. Dessa vez não, eles pegaram aí esse, não vou dizer filão, né, mas essa questão que está muito em voga até em Hollywood, com o movimento Me Too. Agora, há poucos dias, a gente teve a questão do Harvey Weinstein, que foi condenado lá por vários crimes de assédio, de agressão sexual. Então, é um tema realmente muito pertinente. Você pegar uma história clássica e dar esse novo viés é bem interessante, né? Sim, acho que é a principal estreia e é a melhor pedida aí para o fim de semana para quem pretende ir ao cinema, né, Júlio? É verdade. Porque nós temos depois o terror, vamos ver se eu falo certo, A Hora da Sua Morte, não é isso? Exatamente. Que você estava me falando quando eu estava conversando aqui com o Júlio, que já é uma mistura de O Chamado com Premonição. Assim, você já viu essa história de alguma forma, só que um pouquinho diferente, né? Só que agora eles juntaram tudo isso, que a história é basicamente assim, a galera mais nova aí, os jovens, começam a baixar um aplicativo que surgiu na internet, que virou modinha, que é o Countdown, que ele, na teoria, ele mostraria quanto tempo você tem de vida. Aí no início tá tudo bem, a galera pega lá, olha, vou morrer daqui a 52 anos, 40 anos, 30. Ok, só que daí a protagonista chega e descobre que vai morrer daqui a 3 dias. E ela leva a sério, né? E ela leva a sério até pelo seguinte, que tem a namorada de um cara que deu assim, que ia morrer, sei lá, acho que em 2 horas, 2 dias, e a menina realmente morreu. E aí ela pira o cabeção, fica desesperada, aí do tipo, ela chega até a comprar um novo celular, um novo número, só que daí mostra no trailer que assim que ela ativa o celular já aparece lá aplicativo instalado. Então é meio essa coisa do Chamado por causa disso. A partir do momento que você assistiu a fita, já era. Samara vai atrás de você. Então ali é o seguinte, baixou o aplicativo, falou que você vai morrer daqui a 3 dias, não adianta, a morte vai vir atrás de você. E o lance do premonição é isso, que por mais que você tente, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas alguma coisa vai acontecer para você morrer. A morte pode ser estúpida, mas você vai morrer de qualquer forma. Então assim... Acho que é mais comédia que terror, então. Eu não sei se é comédia, se é terror, mas assim, para quem gosta de terror, gosta dessas coisas, vamos ver uma morte diferente, tem aí então A Hora da Sua Morte. E para terminar, né, Graça, temos Meu Nome é Sarah, que é um drama, né? É um drama histórico, uma coprodução dos Estados Unidos com a Polônia, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação nazista tanto da Polônia quanto da Ucrânia. E aí a personagem principal é uma judia polonesa que conseguiu fugir a princípio dos nazistas, só que daí ela vai parar num vilarejo da Ucrânia que está passando pelo mesmo processo
de ocupação dos nazistas, os nazistas obviamente querendo matar todos os judeus. Ela chega lá, a princípio ela fala que não é judia, que é católica. Ela acaba sendo acolhida pelos moradores locais, por um fazendeiro, vai morar com eles. Só que daí o filme mostra exatamente isso, como que é essa situação, ela tendo que mentir para todo mundo, tendo que provar na teoria que é católica, e com os nazistas ali a toda hora olhando para um lado e para o outro, tentando sacar quem é judeu ou não, porque do tipo, é judeu, já vai para o pelotão de fuzilamento na hora. Isso se não for para um dos terríveis e abomináveis campos de concentração que haviam na época, que o pessoal só foi descobrir mesmo no final da Segunda Guerra Mundial. Então, são esses os 3 lançamentos, né, Graça? Quem quiser aí, né, curtir a ressaca do carnaval, indo pro cinema. E quem quiser ficar em casa, Júlia? Então, para quem tiver com a ressaca ainda mais violenta, ou às vezes estiver com a grana curta, ou tiver só com preguiça mesmo, a gente também tem os lançamentos do streaming para o final de semana. No caso da Netflix, a gente tem 3 filmes que estreiam na sexta-feira. Um deles é Por Lugares Incríveis, o outro A Trincheira Infinita, e para terminar também temos uma animação que é Pokémon Mewtwo Contra-Ataca. Isso sem contar os outros filmes que estão no catálogo também, assim como no cinema tem os filmes que continuam em cartaz. Dá para você se programar numa boa. A programação dos cinemas em Juiz de Fora está na versão impressa da Tribuna de Minas, que está nas bancas nesta quinta-feira. Também tem no site tribunademinas.com.br, já está tudo atualizado. É só você chegar, se programar e curtir o final de semana, certo, Graça? Certíssimo, Júlia. Beleza, então, semana que vem estaremos de volta. Vida longa e próspera.